Bom dia, meus amigos, bom dia, meus irmãos. Eu sou Josué Rocha, sou pastor do Ministério Comunidade Remanescente aqui na cidade de Gravatá. Passo por aqui para trazer uma palavra de reflexão para você e, ao mesmo tempo, um desabafo com respeito a tudo isso que está acontecendo em nossa volta, em nossos dias, onde famílias têm sido devastadas, pais têm perdido os seus filhos, filhos perdido os seus pais, jovens morrendo, adolescentes, senhoras, idosos, enfim. Pessoas têm perdido a sua vida devido a essa pandemia, apesar que muitas pessoas morrem devido a muitos outros problemas pelo mundo inteiro. Sempre morreram e vão continuar morrendo, infelizmente. Essa é a vida. E nessa pandemia, ela tem, ela tem levado muitas pessoas ao desespero, né? As lágrimas vêm diante dos nossos olhos, nós sentimos o peso da perda, quando perdemos um amigo, perdemos um parente, um irmão. E isso é triste, isso é doloroso. E muitas vezes a gente procura um conforto. Às vezes dentro da religião, e dentro dessa religião nós não encontramos. Mas pelo contrário, às vezes recebemos uma palavra a mais de desespero. Porque para a religião, o mundo ele se divide em duas partes. Aqueles que são religiosos e os que não são religiosos. Isso é muito interessante. Hoje eu estava ouvindo uma pregação de uma pessoa, escuto muitos desses dias, eu vejo muitas pessoas pregando e entrando em contradição até com os ensinamentos das Escrituras. Onde o pregador ele dizia o seguinte: louve a Deus, agradeça a Deus, porque você está vivo, né? Você está vivo, aproveite dessa graça que Ele está te dando hoje, essa oportunidade de experimentar dela mais uma vez, né? Porque quantas pessoas morreram, perderam as suas vidas durante esse período de pandemia, mas você está vivo aqui porque Deus protegeu você. Ora, isso é meio contraditório. Então quer dizer que nós que estamos vivos, Deus nos protegeu, e aqueles que morreram, Deus não protegeu eles? Como é que se explica isso? Onde é que nós encontramos conforto dentro de palavras e pregações desse tamanho absurdo? Não no sentido de amanhecer e agradecer a Deus, que eu tenho que agradecer a Deus por mais um dia de vida que Ele me disse. Mas Paulo uma certa vez disse, para mim viver é lucro, morrer é Cristo. Se eu estou vivo em Cristo, mas se eu morrer, eu vou estar morto em Cristo. Eu estou com Ele e vou viver com Ele. Essa é a visão que as Escrituras nos ensinam. E nós precisamos compreender que Deus é o dono da vida. A vida pertence a Deus. É Ele que dá, é Ele que tira. Lá em Jó diz que Ele é o Deus que dá a vida e Ele também é o Deus que tira a vida. Ou seja, ninguém tem poder de tirar a vida de ninguém, principalmente um vírus. O que nós podemos entender isso dentro das Escrituras, que o vírus é apenas uma oportunidade que Deus está dando para aquelas pessoas se encontrarem com Ele. Mas nós definimos a salvação do mundo em 4 paredes. Se as pessoas não entrarem dentro da igreja, levantar a mão e dizer que aceitou Jesus, não vale. Ora, os seus rituais, as suas baboseiras pregadas, elas não servem para a salvação humana. Deus não se limita àquilo que vocês pregam. Deus nunca se limitou ao que vocês dizem, ao que vocês determinam quem vai ser salvo e quem não vai ser. Deus resolveu amar o mundo de tal maneira, a ponto de entregar o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, mas fulano não acreditava. Como você sabe que ele não acreditava?
Agora muitas pessoas fazem julgamento de pessoas que perderam a sua vida. Ah, fulano era ateu. Você não lembra do ladrão da cruz, que naquele último momento ele fez uma confissão e reconhecimento diante de Deus? Mas você definiria isso como algo irregular diante daquilo que você acredita como religioso. Meus irmãos, vamos abrir nossa mente, vamos abrir nosso entendimento. A salvação não pertence a mim nem a você. Eu estou vivo porque Deus permitiu que eu estivesse. Meu irmão morreu, meu amigo morreu, porque Deus permitiu que ele morresse. Eu estou vivo porque Deus está trabalhando ainda na minha vida. Está trabalhando na sua. O meu tempo ainda não acabou. A palavra de Deus diz, irmão, que desde o nosso nascimento até a nossa morte, todos os nossos dias já estão contados diante dele. Você sabe o que isso quer dizer? Que eu tive o dia de nascer e eu tenho o dia de morrer. E ele sabe qual vai ser o dia. Mas como é que vai ser? Não sei. O mundo que nós vivemos, a palavra mostra que é um mundo que está completamente desgovernado pela carnalidade humana, pela centralidade humana. E nós, sendo filhos de Deus ou não, estamos sujeitos a esse mundo. A palavra diz que Deus se alegra na morte dos seus justos, dos seus santos. Então, se alguém morreu nesses dias, eu costumo dizer, ele não morreu por causa do coronavírus, ele morreu porque Deus quis que ele morresse. E ele está diante de Deus. Teve um encontro com Deus. Deus está fazendo um arrebatamento em massa nesses dias e você não está percebendo isso. Você não está conseguindo enxergar. A salvação, ela não se limita à minha religião, à placa da minha igreja, ela não se limita aos meus sermões, o qual é contraditório conforme tudo aquilo que Jesus nos ensina e nos instrui. Deus está além, sabe? Agora, recentemente, perdi um irmão, um amigo, um pai muito querido. Alguém que eu amava, não, eu amo demais. E guardo no meu coração e senti a dor dessa perda. Mas eu sei que foi o Papai do Céu que quis que ele fosse. Os médicos fizeram de tudo, mas não conseguiram. E às vezes você diz assim, mas fulano estava lá, estava quase na morte, e foi já tido como um morto, e de repente ele voltou à vida, porque Deus quis, meu querido. Aquele que voltou à vida, ele não é melhor do que aquele que morreu. Aquele que morreu, eu digo para você que está melhor que eu e que você. Sabe por quê? Porque aquele que morreu, Deus viu que ele estava preparado para subir e estar junto dele. E está lá com ele. Porque ele fez uma obra que não depende de mim e não depende de você. Depende do homem e dele. É um particular que Deus tem. Mas a religião, ela insiste em querer mandar o homem para o inferno. Insiste em querer condenar o ser humano, destruir o ser humano. Isso é perversidade. E nós precisamos abrir o nosso entendimento e entender que a verdade está em Cristo e não em nós mesmos. Porque Jesus disse de por todo mundo e pregai o evangelho, isso não significa que é a minha pregação que vai converter alguém. Isso não quer dizer que a salvação depende de mim, porque se eu não for, o Senhor fala lá no Antigo Testamento que Ele mesmo vai e salvará o seu povo. Eu estou aqui porque Deus está me permitindo. Até quando? Eu não sei. A vida, como diz lá no livro de Tiago, é um sopro. É como um vapor. Assim como ele aparece, ele se some ao mesmo tempo. E a minha vida e a sua vida depende de Deus. Você está vivendo esse dia? Viva. Ande, divirta-se, curta.
Vá jantar fora com a sua família, vá num restaurante, vá numa pizzaria, vá num lugar bonito, vá andar, vá ver a beleza do mundo. Aqueles que estão em sua volta, compra um bolo, leva para tomar café com aquela pessoa. Deus está te dando a oportunidade, sim, de você ver o melhor dessa vida. A cada dia. Ele está me dando essa oportunidade. Mas aqueles que morreram, eles já tiveram essa oportunidade. Por isso que estão com Deus. Deus que levou eles. Não foi o homem que levou. Não foi o médico que falhou. Não foi o médico que negligenciou. Foi Deus que permitiu. Deus só arrumou a situação para que o seu filho, seu pai, seu irmão, seu marido estivesse junto dele. E está reinando em vida com ele lá, porque ele não morreu. Reinando em vida. Onde eles estão, eles lembram de você. Eles sabem que você está aqui. Mas eles não têm vontade de voltar para aqui. Porque onde eles estão, é inexplicável a sensação. É onde eu e você fazemos parte. De onde eu e você viemos. E é para lá que nós retornaremos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Reflita sobre essa palavra e viva a vida que Deus tem para mim e para você. Vamos chorar, porque a saudade vai bater no nosso coração. As lembranças vão vir na mente e às vezes a dor no peito vai ser insuportável. Mas aquele que gerou essa dor, ele há de curar ela. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.